Fala pessoal, boa noite, boa madrugada. Agora é 1 hora em ponto, 1h01. Tô eu aqui com o bonezinho da Bibold. Queria estar lendo um texto e compartilhar com vocês aqui. Atos capítulo 3, que diz o seguinte, né? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os pés e artelhos, ou tornozelos, se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, né? Reparem que Pedro e João, eles estão descendo, subindo, né, juntos ao templo à hora da oração, a nona. Essa hora nona é como se fosse 3 horas da tarde, 15 horas, né? E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe ele era coxo, e todos os dias o colocavam esse homem, né, à porta do templo, não dentro do templo, à porta do templo, né? Então esse homem ele não tinha acesso ao templo, ele era colocado apenas na porta do templo. E aí esse homem ele era colocado na porta do templo para pedir migalhas, para pedir esmolas. E quando ele se depara com Pedro e João diz para ele: Olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, levanta e anda, né? E então o que eu quero, né, frisar aqui, algo bem interessante, né? Esse homem ele era colocado, né, na porta do templo e não dentro do templo. Por quê? A lei judaica não permitia que coxos frequentassem o templo. Então, coxos não tinham acesso ao templo. Por quê? Porque eles acreditavam que coxos eram impuros, ou por causa de pecado, por causa do pecado dos pais, né? Mas eles acreditavam que os coxos eram impuros e por isso eles não tinham acesso ao templo. Então por isso que esse homem ele estava todos os dias na porta formosa, na porta do templo, pedindo migalhas para os homens que desciam para a oração. Só que 2 desses homens que ele pediu migalhas era Pedro e João. Só que Pedro e João disse para ele: Olha, nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. Reparem que esse homem, ele está na geografia certa, com a mentalidade errada. Por quê? Porque ele era o homem certo, com o problema certo, na geografia certa, diante de pessoas certas, pedindo o quê? Migalha. Pedindo o quê? Esmola. Então ele era um homem certo, no lugar certo, na geografia certa, com o problema certo, coxo, paralítico, e diante de pessoas certas, Pedro e João. E mesmo assim, o que ele pede? Migalhas. Por quê? Porque a paralisia desse homem não era simplesmente nas pernas. A paralisia desse homem era na mente dele. Então esse homem ele carregava uma paralisia na mente dele. Ele carregava uma paralisia na mentalidade dele. E enquanto ele carregasse essa paralisia na mentalidade dele, ele não ia entender que ele era o cara certo, com o problema certo, na geografia certa, diante de pessoas certas. Mas quando ele cruza Pedro e João, pessoas certas, na geografia certa, o homem certo com o problema certo, diante de homens certos, na geografia certa,
acontece um milagre. E Pedro e João diz para esse homem: nós não temos nem prata e nem ouro, ou melhor, nós não estamos aqui para te dar migalhas, nós estamos aqui para te dar posicionamento, então levanta e anda. E aí o milagre acontece. E quando esse homem se posiciona diante do milagre, levanta e anda, aonde não havia acesso, passa a ter acesso. Porque quando ele era coxo, ele não tinha acesso ao templo. Não era permitido ele acessar o templo. Mas depois que ele se posiciona diante do milagre e ele passa a andar, aí ele tem acesso ao templo. Então, enquanto a mentalidade daquele homem era uma mentalidade de paralisia, ele não entendia que ele estava na geografia certa, com o problema certo. Ele era o cara certo, na geografia certa, com o problema certo e diante de pessoas certas. E em vez dele pedir um milagre, o que ele pedia? Migalhas. Em vez dele pedir uma oração, o que ele pedia? Migalhas. Em vez dele pedir ajuda, o que ele pedia? Migalhas. Mentalidade atrasada, mentalidade travada, mentalidade de esterilidade. Então, enquanto a mentalidade daquele homem não fosse destravada, ele ia continuar pedindo migalhas, achando que ele dependia de migalhas. Mas quando nós nos deparamos com pessoas certas, na geografia certa, tudo pode mudar. Então, qual que é a reflexão aqui? Qual que é a revelação dessa palavra aqui? Não adianta nada você estar na geografia certa com a mentalidade errada. Não adianta nada você estar na geografia certa com a motivação errada. Não adianta nada você estar na geografia certa com a mentalidade paralisada. Então, a paralisia não era simplesmente nas pernas. A paralisia estava na mentalidade daquele homem. Então, ainda que você esteja na geografia certa, mas com uma paralisia na sua mentalidade, você não vai conseguir ter acesso a essa geografia. Você não vai conseguir ter acesso aonde você precisa ter, aonde você tem direito a ter. Somente quando a mentalidade desse homem de paralisia foi destravada, aí ele entendeu: opa, peraí, eu sou o cara certo, com o problema certo, na geografia certa, diante de homens certos, e eu vou depender de migalhas? Não, eu quero milagre para mim. E aí ele se depara com quem tinha autoridade para liberar o milagre para ele. Aí ele se depara com quem tinha autoridade para liberar autoridade, para liberar milagre, para liberar posicionamento para ele. Porque muitas pessoas estão na geografia certa, disposicionadas. Muitas pessoas estão na geografia certa, mas disposicionadas. Por quê? Mentalidade de paralisia. E quando a mentalidade dessas pessoas destrava, aí elas passam a se posicionar. E quando elas se posicionam, o milagre acontece. Quando o milagre acontece, elas passam a ter acesso. Então, pega essa palavra para você. Reflete nessa palavra aí. Não adianta nada nós estarmos na geografia certa com a motivação errada. Não adianta nada nós estarmos na geografia certa com a mentalidade de paralisia. Então nós precisamos destravar a nossa mentalidade para com que nós possamos ter um posicionamento que nos leve a ter acesso a lugares. Amém? Pega essa palavra para você. Esteja com a mentalidade destravada e posicionado para você ter acesso na geografia certa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.